Bom, pessoal, boa tarde. Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou o fundador do Infomap e atuo como diretor de marketing de produto aqui na empresa, tá? Eu vou fazer uma breve introdução sobre o Infomap para quem não conhece ainda. O Infomap é uma plataforma de segurança que busca contribuir com as suas rotinas diárias, onde quer que você esteja. E o nosso objetivo é entregar informação precisa, de qualidade e com agilidade para que você possa controlar a sua segurança diariamente, tá? E a segurança ela vai muito além de crimes e violência, porque também envolve os cuidados que você tem que ter com a sua saúde, com a saúde da sua família, inclusive nesse momento delicado que a gente está vivendo de pandemia, né, de quarentena. Então nós nos vimos na obrigação de ajudar como a gente pode, que é criar essa live, essa série de 4 lives que nós criamos sobre o Covid-19, onde nós convidamos aí uma excelente profissional da saúde para falar para vocês, para falar com vocês e desmistificar aí muitos assuntos que rondam a internet, né? E tirar suas dúvidas ao vivo, tá bom? A nossa convidada, ela é biomédica, especialista em ressonância magnética, supervisora em medicina nuclear e gestora de qualidade aplicada a serviços da saúde, tá bom? Hoje ela atua em uma clínica em Santos e recebe muitos pacientes todos os dias e precisa estar tomando aí diversos cuidados para não se contaminar, para não se contaminar e contaminar sua família também em casa, né? Além de cuidar dos seus pacientes todos os dias, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí nosso conteúdo com a Brenda. Brenda, primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo aí você ter aceito o nosso convite para falar sobre o Covid-19, tá? E vou passar a bola para você, então, para a gente poder dar início aí ao nosso conteúdo. Vamos lá, pessoal. Então, retomando, como o Rafa tinha me apresentado, eu sou biomédica por formação e tenho um pouquinho de propriedade para a gente falar desse assunto, que tem causado alguns conflitos aí, angústias para a gente, do que está acontecendo no mundo. Então, a gente vai desmistificar e colocar de uma forma mais simples o que está causando toda essa pandemia, onde se originou, como tudo começou. Então, o que a gente pode falar é que a Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Ela surgiu por volta de novembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei, na China. Ela apresentou um crescimento exponencial muito grande de contaminação naquele país e posteriormente foi se alastrando em outros continentes e foi classificada especificamente no dia 11 de março como uma pandemia. A gente classifica como uma pandemia uma enfermidade que é amplamente disseminada e tem fácil contágio. Então, por isso que ela foi caracterizada como uma pandemia. Então, para a gente entender o que é, o coronavírus é a família de onde o vírus se originou. O Covid-19 é o nome da doença que foi estipulado, porque a gente já tem estudos de outros coronavírus registrados, então ficou família coronavírus, e o ano que foi de 2019, quando ele foi descoberto. E SARS-CoV-2 é o patógeno, é o vírus que causa a doença. Então, o coronavírus ele vem da família de um vírus que causa infecções respiratórias graves e alguns outros sintomas que são um pouco semelhantes com a gripe, como falta de ar, febre, tosse. O primeiro coronavírus, ele foi isolado há muito tempo, a gente já tem bastante registro de alguns vírus relacionados a essa família, mais preciso mais ou menos em 1965, onde a gente registrou os primeiros relatos dele, e o vírus foi descrito como coronavírus pelo perfil da sua microscopia, ou seja, ele parece uma coroa, onde tem as suas proteínas de ligação. Então, quando a gente para observar o vírus, ele tem um monte de, como se fosse uma coroa de espinhos, mais ou menos, e eles são chamadas de spike, aquelas proteínas. São elas que fazem aderência na nossa mucosa, e é por onde a gente consegue o vírus consegue se prender e contaminar o nosso organismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que a gente estipula é que 80% das pessoas que se contaminarem vão ter uma forma branda da doença, não vão ter sintomas tão graves. 20% dessas pessoas elas vão requerer um atendimento hospitalar, um cuidado mais importante, e entre 10% e 5% vão ser aquelas pessoas que vão precisar de respiradores e de intubação. Então, é um processo mais severo,
que é o que a gente tenha medo que pode causar um colapso aí no nosso sistema de saúde, e que vem causando muita aflição, como a gente tem acompanhado aí nos jornais, notícias. Alguns hospitais já estão entrando em colapso, né? A gente já não tem mais leito, a gente não tem demanda para atender todo mundo, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Sim, era isso que eu ia dizer mesmo, né? Porque parece que a gente já está meio que entrando em colapso desse sistema de saúde, dado aí algumas recomendações que não estão sendo seguidas, né, por parte da população também. E já que você está falando de transmissão, explica para a gente um pouquinho também quais são as formas de transmissão, o que o pessoal tem que tomar de cuidado com relação a isso, para também não piorar essa curva que está exponencial aqui no Brasil, né? Então, de onde se originou, o primeiro contágio do vírus, estuda-se que tenha sido no mercado de pescados da China, né? Onde eles associaram a doença ao que já estava acontecendo. Em novembro, algum grupo da China começou a desenvolver uma pneumonia, sem uma origem específica. E em janeiro, mais ou menos, eles associaram a esse mercado de pescados, que já havia sendo uma fonte de estudos de contaminação de outras doenças. Uhum. Então, em janeiro, eles isolaram o vírus e supõe-se que esse vírus ele é um habitat natural de morcegos, o trato respiratório de morcegos, e por algum motivo, ou por alguma mutação, ou então talvez um hospedeiro intermediário, tenha acabado sofrendo uma mutação vírus e acabou nos infectando. Então, a forma de transmissão agora, a forma de transmissão humana, acaba sendo por contágio. Então, a gente precisa ter contato com uma superfície contaminada, ou com gotícula, ou com saliva. Então, as contaminações podem ser de aperto de mão, gotícula de saliva, da fala, de tosse, espirros também, que causam aerosóis. Então, fica aquelas gotículas suspensas no ar, que são propícias para causar contaminação, catarro, outras fontes de secreções e objetos contaminados. Às vezes a gente espirra, coloca a mão, não higieniza a mão e toca em outra superfície, às vezes na maçaneta, no display do elevador, e vem uma outra pessoa, encosta ali também, e aí é por onde vai acontecendo as desinfecções, né? A gente não higieniza a mão, toca no lugar contaminado, leva a mão contaminada, a gente higienizar na boca, no olho ou no nariz, que é pelas mucosas, onde a gente consegue se contaminar com o vírus. Então, é dessa forma que origina atualmente o contato. Legal. E você já tocou num assunto, eu vou até adiantar, então, uma das perguntas que mandaram para a gente no Stories ontem, que é sobre isso que você falou agora, do vírus estar em algumas superfícies, né? Quanto Sim. tempo o vírus sobrevive fora do organismo humano, dado aí a superfície A, B e C, né? Então, o vírus, ele pode... A gente tem que entender que o vírus, ele é um organismo intracelular obrigatório. Então, ele só multiplica quando ele tem um meio propício para aquilo. Mas ele pode sobreviver por algumas horas em algumas superfícies. Alguns estudos atuais, até pelo fato da doença ser nova, tudo é muito recente para a gente. Alguns estudos divulgaram que ele pode permanecer, por exemplo, em aço até 72 horas, plástico 72 horas também, papelão 24 horas, cobre 4 horas, aerosóis ou poeira de contaminação 40 minutos a 2 horas, e panos e tecidos de roupa de 72 horas a 96 horas. Nossa, é bastante coisa mesmo. Então tem que estar higienizando as superfícies constantemente, né, para evitar a transmissão. Exato. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente já falar sobre ela, que seria assim, quem já pegou o Covid-19 pode pegar de novo ou é igual a outras doenças como a catapora, que você pega e fica imune? Então, na verdade, a gente teve alguns fatos, alguns relatos aí de recontaminação de paciente, mas como é tudo muito recente, a gente não pode dizer que não ocorre, é uma coisa também que está em estudo, mas a gente supõe que provavelmente não, que a gente desenvolva realmente imunidade em relação a essa contaminação. Então, essa probabilidade acaba sendo muito baixa, mas ainda está em estudo, isso pode ocorrer. A gente pode levar em conta que a gente já tem mais de milhões de casos aí no mundo, e são pouquíssimos casos que aconteceu de reinfecção. A gente suspeita também que o paciente não tenha curado totalmente da doença, então a gente pode ter uma recidiva, né? Ou então os sintomas não foram
especificamente completos, e aí o paciente acaba desenvolvendo em um período de tempo, porque o vírus ele também pode ficar incubado. E o que acontece é que, por exemplo, a gente, se for em relação à vacina, o que a gente tem que entender é que, por exemplo, quando a gente fala de influenza, por que a gente precisa se vacinar contra a influenza todo ano? Porque é um vírus mutacional. Então, todo ano, a vacina que a gente toma para a gripe, ela é remoldada com aquele vírus que está sendo circulado e a gente recebe uma nova dose de imunidade, porque provavelmente aquele vírus sofreu uma mutação e aquela vacina precisa ser atualizada, senão o nosso organismo não corresponde. Então, esse é o motivo da gente ter campanha de vacina de gripe o ano todo. Diferente da catapora. A catapora a gente vacina uma vez, ou então a gente contrai a doença uma vez, que geralmente é na infância, e a gente fica imune por toda a vida. Porque o que acontece? O vírus da catapora, ele não é um vírus mutável, ele é um vírus estável. Então, a gente conseguiu desenvolver uma vacina e até hoje a gente já consegue acompanhar, assim, não houve nenhuma mutação desse vírus. Diferente do vírus da influenza e diferente do que a gente não sabe ainda do coronavírus, como que ele vai se comportar em relação a isso. Entendi. Então, para quem mandou essa pergunta para a gente ontem, ficou claro, então, que talvez a gente vai ter essa imunidade, mas não é uma certeza 100% Não é uma certeza. ainda, porque é algo que são estudos muito novos, muito recentes, né? Então, pode ser que sim, como pode ser que não, mas tudo indica que sim, porque não parece ser um vírus que tem uma mutação tão grande quanto outros que a gente já convive, né? Mas vai tudo depender dos próximos estudos nos próximos meses e até mesmo anos, né? Isso mesmo. Legal. Tem uma pergunta aqui na live que é sobre as máscaras. Deixa eu achar aqui. Com tantas máscaras que estão sendo feitas, qual que é o melhor tecido para as máscaras de uso comum? Tem um tecido específico, ou pelo fato de ser tecido, ela já ajuda no bloqueio da transmissão? Qual que é essa questão da máscara? Então, na verdade, a gente não tem um tecido específico de orientação em relação ao OMS que deve ser utilizado, né? A gente propõe que, na verdade, a máscara ela tem um tecido duplo, que acaba tendo uma barreira maior. Às vezes, as máscaras geralmente estão sendo vendidas de algodão ou tricolina, e tem algumas pessoas que estão fazendo máscara de TNT também, que acaba sendo um pouco mais de uso descartável do que o tecido de pano, né? Que você pode lavar e esterilizar. Então, a ideia é que seja uma máscara de um tecido adequado, resistente e que cubra todo o rosto. O interessante é que a máscara cubra todo o nariz e toda a boca. A máscara não pode ficar folgada no rosto, nem larga, porque a gente acaba tendo passagens também de fonte de contaminação. Então, o ideal é que seja a máscara fique justa no rosto e cubra todo o nariz e toda a superfície da boca. Entendi. Legal. Vamos só continuar aqui em mais um dos tópicos que a gente tem no nosso conteúdo e a gente volta para as perguntas então, esperar o pessoal mandar mais perguntas também. O que a gente tinha planejado para falar também para eles é a questão da importância do achatamento da curva, né? A gente tá vendo aí que nos últimos dias e semanas a curva tem subido bastante, né? Tinha dado uma breve percepção de achatamento, mas do nada também voltou a subir. Então a gente precisa que a população se engaje nessa quarentena, nesse isolamento. E qual que é, então, a importância do achatamento dessa curva para a gente poder passar por esse momento que a gente está passando? Então, a gente precisa entender que o achatamento da curva é a ideia de uma redução da velocidade de disseminação do vírus. Não é que não vai acontecer a contaminação, mas a gente precisa desacelerar essa contaminação, para que a gente possa ter uma contaminação mais controlada e ao longo do tempo. Então, a gente pode usar um exemplo assim. Ao invés de a gente ter 100 pessoas contaminadas em um dia, a gente pode ter 10 pessoas contaminadas por dia a cada 10 dias. Isso auxilia no quê? No nosso sistema de saúde. A predisposição é que a gente tenha o número de infectantes novos e que precise de instalações hospitalares iguais ou até menores daqueles pacientes que já estão recebendo alta, para que a gente consiga corresponder à demanda de leitos que a gente tem disponível no país e conseguir dar assistência para todo mundo. Então, o nosso nível de contaminação não pode ser maior do que aquilo que a gente tem, que aí é onde a gente entra em colapso, é o que já está começando a acontecer. Com o descuido, mesmo sendo estipulado já a quarentena e o isolamento social, a gente vê aí uma galera saindo dessa zona de desobedecendo
essa norma. Então, isso aumenta muito o contágio em relação à transmissão, né? Porque a gente propõe que mais ou menos uma pessoa infectada pode estar contaminando aí entre 2 a 5 pessoas. Então, quanto mais a gente ficar em isolamento, sair o mínimo necessário, fazer a higienização correta, a gente consegue que essa transmissão seja de uma forma mais lenta e que a gente consiga atender todos os pacientes que venham necessitar de algum tratamento mais específico. Ah, entendi, legal. Então, esse achatamento não é nem, só fazendo um resumo aqui, né? Não é nem para poder não ter mais a transmissão, porque pode ser que continue ocorrendo, mas é para ter um Sim, controle melhor e evitar que o sistema de saúde entre em colapso, né? sim. Legal. Tem mais uma pergunta aqui na live. Qual que é a diferença entre o álcool 70 e o álcool normal? Por que que é recomendável usar o álcool 70? Então, na verdade, a gente fala do álcool 70 em relação à propriedade do álcool e o tempo que a gente consegue utilizar para ele de esterilização. Se a gente usasse um álcool maior, a evaporação do álcool é muito maior. E o que acontece? A intenção do álcool é ele destruir a proteína que envolve o vírus e causar a morte do mesmo. Então, o álcool 70, quando a gente usa na mão, a gente consegue realmente fazer toda a higienização da mão. O dorso, os dedos, punhos. Então, essa é a intenção do álcool 70, você conseguir esterilizar toda a mão com aquela quantidade que você coloca, sem você ter a evaporação completa do álcool. Ah, legal, entendi. Tem uma outra pergunta aqui também que eu acho interessante, que é sobre essa parte de higienização, né? Como fazer a higienização das compras de gêneros alimentícios que trazemos do mercado e feiras livres? Porque você vai trazer fruta, né, e os mantimentos. Como que a gente faz essa Sim, higienização com qualidade e também para não usar tanto álcool a ponto que seja nocivo para nós mesmos que vamos consumir aquele alimento, né? sim. A intenção, então, dos alimentos, na verdade, fruta, verdura, coisas orgânicas, é a gente lavar, higienizar mesmo esses alimentos. Pode ser com água e sabão, ou então a gente pode deixar de molho. Algumas pessoas já aderem isso naquele pouco litro, a gente coloca algumas gotinhas e deixa o alimento ali imerso durante 10 a 20 minutinhos, depois enxágua e você pode guardar. Em relação às embalagens, se for algo lavável, como garrafa de refrigerante, garrafa de cerveja, a gente pode estar fazendo a lavagem desses materiais também e guardando, e também já nos previne de outras formas de infecções bacterianas. E os pacotes você pode higienizar ou com álcool, ou então com um pouco de água sanitária. E a intenção é que você higienize todos os alimentos que você vai consumir dentro de casa. Até, por exemplo, todas as embalagens, na verdade, né? Desde papel higiênico, óleo, tudo que você vai guardar, esses alimentos, hoje eles precisam ser higienizados com bastante cautela. Entendi, legal. Tem uma pergunta também que foi mandada para a gente ontem pelo Stories, que é uma pergunta bem polêmica, que eu vejo o pessoal comentando na internet. Inclusive, eu saí para a cidade ontem também e vi isso acontecendo na cidade também. Adianta usar máscara se eu não tenho nada? Só eu uso que Sim, tô doente, todo mundo usa? Qual que é a recomendação nesse sentido da máscara? sim. Então, hoje, a partir de hoje, aqui da Machada Santista também é estipulado o uso de uso obrigatório, né? Como norma, a máscara. Quando a gente iniciou essa pandemia, a gente falava do uso de máscara para quem tivesse com sintomas, qualquer sintomas, febre, dor de garganta, tosse, para evitar a disseminação. Hoje, como a gente sabe que algumas pessoas podem estar assintomáticas ao vírus, pode estar contaminada, pode estar transmitindo, mas não tem nenhum sintoma, então o uso de máscara é ideal porque a gente não tem especificamente nenhum remédio contra o Covid-19 ainda, e a gente não tem vacinação, que seria a melhor arma, a maior aliada para a gente nessa pandemia. Então, a nossa maior proteção agora é o uso de máscara. Porque eu posso estar sintomática e posso estar transmitindo para uma outra pessoa que não tem absolutamente nada, ou ao contrário disso. Então, a máscara hoje, ela vai ser a nossa barreira de contaminação. Então, eu que não tenho nada, não transmito e também não recebo nada é, de uma pessoa contaminada. Então, essa é a ideia da máscara, você se proteger. Ah, legal. Bom, espero que tenha respondido aí quem mandou pra gente essa pergunta, esse questionamento. E aí, já voltando aqui para as perguntas da live, tem uma pergunta assim. No tapete de entrada de casa, posso deixar embebido de lisoforme para higienizar os calçados? Ou o que seria melhor?
E aí eu vou complementar com uma pergunta minha. Essa questão de tapete, de calçado, faz sentido ter essa higienização também? Ou seria mais para superfícies e objetos que trazem de fora para dentro de casa, como os alimentos, na pergunta anterior? Então, essa higienização tem que ser constante também. Há uma dica, né, de você deixar um tapete do lado de fora, um pano embebecido, ou com água sanitária, ou com lisoforme para desinfecção dos calçados, mas a minha orientação seria você não adentrar dentro de casa com o sapato que você veio da rua. A não ser que você faça a higienização completa do sapato antes de guardá-lo, ou então que ele fique, tipo, numa área reservada, fora de contato da casa. Essa ideia do pano, para quem mora em apartamento, pode ser uma medida protetiva, assim, mas não aconselho vocês, a gente tem mania de entrar com o sapato, andar por toda a casa. Então, você pode higienizar o sapato ali quando você entra naquele pano que você deixou e deixar ele em um local reservado para quando você for sair novamente. Ou então fazer a higienização completa do sapato. Legal, legal. E Diga. complementando, acho que também perguntou dos tapetes, né? Em relação a tapetes que ficam dentro de casa, se você já faz asepsia antes de entrar, quando você chega de algum lugar, você vai para o banho, se higieniza e depois você utiliza aquele tapete, acredito que não tenha problema. Agora, se for um tapete que você tem essa transição de entrar e sair, é melhor ser retirado, na verdade, ou então ser higienizado com uma frequência maior. Legal. Agora, voltando para a pergunta que mandaram para a gente lá no Stories, tem uma que é referente à máscara, que eu acho legal a gente voltar nesse tema. Quanto tempo eu posso ficar com a mesma máscara? Tem aí uma recomendação em questão o tempo de uso, a recomendação para lavar a máscara? Como que é essa questão do tempo de uso da máscara? Então, tem tempo de uso de máscara, que a gente está recomendando agora para pessoas comuns, que é a máscara de tecido, é você ficar 2 horas com a máscara, ou então até a máscara ficar úmida. Conforme a gente vai falando, a gente vai gesticulando, a gente tem a gente acaba expelindo algumas gotículas e umedece a máscara na região da boca. Então, quando você notar que aquela máscara já está úmida, mesmo que seja num período inferior a 2 horas, aquela máscara precisa ser trocada. Então, a intenção é que se você for sair para algum lugar, ou se você utiliza a máscara no trabalho, é que você tenha uma máscara reserva para você fazer essa troca durante todo esse período. Em relação à lavagem da máscara, você pode ou lavar com água sanitária, mas como aí entra a polêmica que a galera tá usando máscaras bonitinhas, de bichinho e tal, para não manchar a máscara, a gente pode deixar a máscara de molho em sabão durante uns 20 minutos, enxaguar a máscara sozinha, tá, gente? Não pode lavar a máscara com outro tipo de roupa ou outro tipo de tecido. Enxágua as máscaras, seca e passa ferro, que ajuda a esterilização também. E quando a gente tira a máscara, é importante dizer também que você não pode tirar a máscara e deixar em qualquer lugar. O ideal é que você tenha sempre um saquinho, pode ser um saquinho de pano, um saquinho de plástico, para que você possa depositar, né, aquela máscara depois de usada. Não entendi, Rafa. Um ziplock, né? Aqueles saquinhos que fecham, que Isso, lacram, um ziplock, que você possa colocar aquela máscara usada e guardar até você fazer a higienização. A mesma coisa serve para quem está fazendo também uso de máscara descartável, aí, máscara de uso hospitalar. Quem estiver utilizando, é importante que quando for descartar, a gente descarte um outro saquinho, ou então algum outro saco de papel e descarte no lixo. Porque o que pode acontecer? Às vezes quem vai coletar o lixo, ou às vezes o morador de rua pode pegar aquela máscara que pode estar potencialmente infectada, utilizar e se contaminar de uma forma cruzada aí também. Legal. Bom saber então, pessoal, que está usando a máscara aí, vamos higienizar com cuidado e trocar de tempos em tempos aí, conforme a Brenda explicou. Essa é uma parte importante, porque senão também a gente acaba perdendo a eficácia do uso da máscara, né? A gente colocar uma máscara e ficar aí não o dia adianta, todo. Verdade. Sim. E fora a manipulação da máscara também, né? Bom ressaltar que quando a gente coloca a máscara, a gente deve colocar a máscara pelos elásticos e não manipular mais a máscara, não colocar a máscara, a mão na máscara, ficar ajustando. Então a gente coloca uma vez e a máscara fica. Depois de retirar, você retira pelos elásticos novamente, ou faz asepsia, ou então descarta. A intenção não é você ficar manipulando a máscara no rosto. Sim, essa é uma dica muito importante. Inclusive, eu estava até comentando ontem que eu tive que ir no centro da cidade, né? E muita gente com a máscara no queixo para conversar um com o outro, ou só ia até o nariz e não cobria o nariz. E eu via constantemente o pessoal mexendo na máscara. Então,
O pessoal que vai sair aí para ir no mercado, para ir na farmácia, para comprar alguma coisa, põe a máscara em casa, pelo elástico, não tira até voltar Isso mesmo. para casa, né? Exatamente. E não adianta também a gente colocar máscara e quando a gente chegar lá no mercado, for pedir alguma coisa, a gente abaixar a máscara e É, solicitar, sei lá, carne, queijo, alguma coisa do tipo. não A faz gente tem que sentido, né? treinar também nosso ouvido para a comunicação ficar melhor com o uso de máscara, que vai ser uma aliada nossa aí por bastante tempo. Aham, isso aí. Tem uma pergunta aqui também na live. Ambientes com ar-condicionado aumenta a probabilidade de contaminação? Não sei se o ar Não, influencia, acho que não, né? não. Na verdade, quando a gente tem a orientação é que, por exemplo, em ambientes que não tenham ar-condicionado, tem uma passagem livre de ar. Então, agora, se você mantém o ar-condicionado ali, o ar-condicionado é limpo com frequência, fica numa temperatura adequada e tá tudo ok, não tem problema, a gente não tem risco de contaminação. Mas, teoricamente, o ar-condicionado num lugar fechado, ele não está tendo troca de ar, certo? Ele está só resfriando. Mas tem um filtro. Ah, legal. Então, com o ar-condicionado que tenha o filtro, é como se estivesse também com as janelas abertas para troca de ar constante. Sim, sim. Ah, legal. Vamos para mais uma pergunta aqui da live, então. Em relação aos animais de estimação, se uma pessoa contaminada tocar no mesmo, é possível que eu, a pessoa saudável, possa contrair o corona ao tocar no animal que aquela pessoa contaminada tocou antes de mim? Seria uma superfície um pouco diferente do que a gente estava falando, né? Uma superfície de pelo, porque é um animal. Mas será que o vírus ele reside naquela superfície do animal? Ah, entendi. Tá falando de superfície, não de contaminação do animal, né? O animal tá Não é contaminado. um animal com coronavírus, mas a superfície ali do pelo, que uma pessoa contaminada fez carinho no cachorro, por exemplo, e aí eu fui lá e fiz carinho no cachorro em seguida. Será que eu pego esse coronavírus? Bom, é uma informação que eu não sei dizer. O que a gente sabe é que até agora os animais eles não são contamináveis, eles não contraem o coronavírus. Mas essa questão de superfície, mesmo que do pelo, eu acredito que por ele permanecer, o vírus permanecer fora do organismo vivo durante algum tempo, pode ser sim que ali no pelo ele fique durante um tempo, não sei te dizer quanto tempo, e possa ocorrer a contaminação, sim. Eu também não vi nada a respeito do pelo É, do não, cachorro isso eu não ainda. sei. Então, o pessoal aí evitar. É uma Já que a suposição, né? gente não sabe, vamos evitar que É outras melhor pessoas evitar. façam carinho no cachorro, no gato, que seja, para evitar, porque é uma Sim, informação que a gente não tem ainda, né? exato. E aí, tem uma pergunta aqui, eu acho que é voltando na questão da máscara. Se lavar com sabão e água quente é o suficiente? E ela viu um pessoal falando de usar o micro-ondas na esterilização. Então, são duas perguntas em uma aí. Se só o sabão e água quente é suficiente? E se usar o micro-ondas para esterilizar tem algum efeito nesse processo de lavagem da máscara? Ok. Em relação a água e sabão, é um aliado fundamental também. Ele é maior descontaminante, muitas vezes até do que o álcool. A gente usa o álcool numa forma de emergência, mas água e sabão elimina o vírus completamente. Então é importante a gente fazer sempre higienização de qualquer coisa, seja roupa ou qualquer outra coisa do tipo. Em questão de água quente, não faz muita diferença, tá? Então pode ser água fria, água quente, não tem muita modificação em relação a isso. Em relação ao micro-ondas, não tenho essa informação também. Não sei te dizer se usa de uma forma estéril ou não em relação àquilo que a gente fala em relação material, né? Às vezes a Aham. gente coloca alguma coisa no micro-ondas com água quente, aquela água vai ferver e esteriliza aquilo. Pode ser que funcione. Sim, sim. Agora, de uso frequente, que seja uma recomendação, eu não tenho essa orientação também. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, essa aqui acho que é bem interessante. Quais os cuidados necessários para usar o elevador? Porque a pessoa perguntou aqui que no prédio tem muito idoso, né? Então, constantemente as pessoas estão tocando nos botões, etc. Às vezes não fez a higienização das mãos corretamente. Então, Sim. quais são os cuidados para adentrar e sair de um elevador? Então, a gente pode ter alguns cuidados em relação a isso. O que a gente tem notado é que alguns ambientes que possuem elevador, eles têm instalado um dispositivo de álcool em gel ali. Então, antes da gente apertar o botão, a gente pode fazer a asepsia da mão e apertar o andar que a gente quer e aumentar também a asepsia do teclado ali do elevador. Outra coisa, se a gente não tiver isso, a gente pode tocar com papel que a gente pode descartar.
para evitar a infecção também. Ou então, se a gente não tiver nenhuma dessas opções, se você não tiver seu álcool, não tiver dispositivo do álcool, ou um papel, alguma coisa que você possa tocar e descartar, o que a gente pode fazer, o que a gente está orientando agora, é você fazer com o cotovelo. Você aperta com o cotovelo, que é uma superfície que você não vai levar na mão, na boca, alguma coisa do tipo, e você diminui esse risco aí de contágio, né? Ah, legal, legal. Então, o pessoal aí que perguntou do elevador e também até mesmo de outras situações em ambientes semelhantes aí, evitar usar a Sim. mão, então, se não tiver o álcool, usar um papel ou E, algo que dê para sim. descartar, né? E fazendo um adendo, Rafa, bem rapidinho, é que eu tenho notado muito, até na clínica onde eu trabalho, é o uso de luva. Pessoal, luva de uso não é indicado por nada, nem pelo OMS, por médicos, por nada. O que acontece? O vírus, ele permanece na luva por mais ou menos umas 8 horas, o que diz o estudo. E o que acontece? A nossa mão, ela não é fonte de barreira. O vírus, ele não ultrapassa a barreira da nossa mão. Então, se a gente toca em algum lugar contaminado e faz asepsia, então lava as mãos, a gente já tá ok. Agora, se a gente coloca uma luva e fica com aquela luva por todos os lugares, a gente está levando muito mais contaminação para outros ambientes e para a gente mesmo, porque às vezes a gente coloca a mão no olho, a gente coloca a mão na boca, mas a gente vai repetindo que esse processo tem que ser extinguido para a gente poder fazer. Então, a luva, ela acaba sendo muito mais contaminante do que se você tocar com a sua mão normal. Então, é mais fácil a gente fazer a asepsia da mão, lavar a mão com frequência do que a gente ficar usando uma luva. Não adianta você colocar uma luva e dirigir, entrar na clínica, tipo, ir no banheiro com a luva. Gente, isso não existe. Por favor, não utilizem, tá? Carreguem um vidrinho de álcool gel, ou então tenham mais... façam a lavagem na mão com maior frequência e descartem esse uso da luva. Legal. E agora, vamos para uma pergunta aqui que talvez um pouco polêmica, que seria da quarentena vertical, que é o que vem sendo dito em alguns países, inclusive aqui no Brasil, né, de fazer uma quarentena vertical para se a gente mantenha a economia um pouco mais fervorosa do que está agora, que está quase parada, né? Se ficar em isolamento, somente alguns setores fazendo um revezamento, se isso faz sentido, se isso dá certo e como funcionaria isso, e principalmente quais as consequências de uma quarentena vertical, né? Então, Rafa, isso acaba sendo também uma questão muito grande. É claro que a gente entende essa questão da economia, é um problema também para a gente, mas o isolamento vertical para a gente cair um pouco por terra, porque você não vai barrar a contaminação em relação ao vírus, né? Ou seja, por exemplo, se eu saio da minha casa, eu não tenho necessidade de sair de casa, e eu tenho um grupo de risco, sejam meus pais ou algum outro familiar que reside no mesmo ambiente comigo, o ideal seria que eu me isolasse dessas pessoas. Então, assim, Aham. será que todo mundo vai ter a disponibilidade de se isolar? De ficar em outro lugar em É relação a isso? verdade, sim. Porque senão eu tô levando contaminação da mesma forma. Outra coisa que preocupa também é se a gente já está num isolamento teoricamente obrigatório, estipulado por diversos estados aqui, e já não está sendo correspondido. A gente vê um pessoal aí saindo da regra, igual, por exemplo, eu moro numa cidade litorânea, o pessoal vai à praia, mesmo que tá proibido a utilização do calçadão, da faixa de areia. A gente vê pessoas fazendo reuniões. Imagina se a gente estender essa questão, flexibilizar, na verdade, essa questão do distanciamento social. Essa é a preocupação. É porque a gente também tem visto e acompanhado que não são só pessoas do grupo de risco que têm se contaminado e morrido. A gente tem outras pessoas com faixa etária muito mais nova do que aquilo que era estipulado, indo a óbito, infelizmente. Então, é uma outra preocupação. É Aham. ideal que a gente mantenha somente mesmo a necessidade do básico para sair, para se ter contato, né? Para que a gente consiga bloquear essa questão do vírus, para que a gente consiga diminuir também essa questão da transmissão. E também a Legal. gente vê alguns países, que a gente pode usar de exemplo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, que tentaram fazer esse esquema de isolamento vertical e voltaram atrás das suas posições porque aumentou muito o número de contágio, né? Então, aumentou muito o número de casos, muito o número de óbito. A gente vê aí agora os Estados Unidos como o epicentro, né, da pandemia, com muito número de casos, muito número de mortes. Então, isso assusta um pouco. Então, eu acredito que a gente não consiga flexibilizar esse isolamento, que a gente tem que continuar mantendo. Só realmente quem é de suma importância sair de casa, quem é da saúde, quem pratica alguma atividade que seja necessário, né,
sair de casa. Eu acho que no demais a gente deve manter esse isolamento social até que a nossa curva comece a ser achatada, porque é uma coisa que a gente não está acontecendo. A gente já ultrapassou hoje aí o número de mortes da China, né? A gente superou o número de mortes deles. Então, isso é um dado que indica para a gente que a gente não pode flexibilizar em relação a isso, senão a gente vai acabar tendo que tomar uma medida muito mais drástica, que pode ser aí até o lockdown, seja o isolamento completo, né? Ninguém pode sair nas ruas, que alguns países como a Itália teve que tomar. Sim. Então, eu acredito que se a gente continuar mantendo assim, a gente pode sair disso um pouco mais rápido do que se a gente aumentar essa questão do isolamento vertical. Legal, entendi. Pessoal, então vocês viram que por mais que a nossa economia vá sofrer, com certeza, com essa quarentena, com esse isolamento, a gente não deve levar em consideração uma quarentena vertical, dado aí o que a Brenda disse, dado o histórico de outros países que tentaram fazer isso e não deu certo. Então, assim, infelizmente a economia vai sofrer, a gente vai saber lidar com isso num segundo momento, porque agora o momento é de saber lidar com as pessoas doentes, com os leitos que estão superlotados, né, os leitos de UTI e por aí em diante. Então, quem puder, fique em casa, deixa só os serviços essenciais funcionando, tá bom? E já aproveitando que você falou de números e um comparativo, vamos entrar então no nosso assunto de falar um pouquinho da situação atual do Brasil e do mundo também, dar um pouquinho de dados desse último dia, atualizar o pessoal sobre isso, né? Vamos entrar nesse assunto então. Vamos lá. Dados que a gente tirou aí, a gente pode usar a TSLPP como fonte, né, para a gente ver os dados do Brasil atuais. No mundo, hoje a gente está com mais de 3 bilhões de casos, a gente tem mais de 2 milhões e 33 pessoas em óbito, e a gente tem mais de 1 milhão aí de pacientes recuperados. Então, se a gente fazer um comparativo entre o número de mortes recuperados, a gente perde muito, né, em relação a tudo isso. A gente tem muito pacientes infectados ainda. O nosso número de recuperação está indo melhor do que a gente esperava, por mais que a gente não tenha um medicamento ainda específico, que é um outro tema que a gente vai trazer para a live, aí também a gente vai discutir um pouco de vacina, medicação, as medicações que estão sendo usadas de forma preventiva, ou então estão sendo testadas para combater, na verdade, o vírus, né? E no Brasil, hoje... Deixa eu até abrir aqui, então, para a gente mostrar um pouquinho do app. Pode ir falando aqui que eu estou com o app aberto para o pessoal ver. Eu já vou até fazer um gancho, então, nesse assunto, já que você vai falar de números, que foi uma pergunta que surgiu para a gente, que é o que o nosso aplicativo de segurança tem a ver com o coronavírus, né? Então, já que você vai falar de números, a gente vai mostrar um pouquinho do app, eu já vou explicar essa questão. O nosso aplicativo, por mais que ele seja voltado para a segurança, de maneira geral, a gente tem uma solução voltada para o coronavírus em duas formas. Uma delas é o dashboard atualizado diariamente com os casos de estados e cidades do Brasil inteiro. Então a gente vai falar agora de números. Eu estou mostrando para vocês aí agora a tela do nosso app. Mas também é possível que se você for médico ou você conhecer pessoas que estão contaminadas ou casos suspeitos, você pode inclusive aqui no nosso app registrar uma ocorrência de coronavírus com o endereço, com o hospital que a pessoa foi, e isso vai ser mapeado para os nossos governantes, Ministério da Saúde, também ter acesso a esse dado, não só aquele dado que os hospitais geram e que muita gente aí fala que está desatualizado, né? Então vocês podem contribuir com esses dados também e a gente vai fazer o possível para entregar essas informações para as autoridades, tá? Então foi a forma que a gente encontrou de estar ajudando, além de mostrar o dashboard para vocês estarem contribuindo também com esses dados, né? Então, vou voltar aí com a Brenda só para a gente falar dos números, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Como a gente viu ali até pelo app, que mostra números atualizados de casos, a gente já passou do número de 80 milhões de casos, né? A gente tem um número crescente de mortes. Hoje, pelo que eu me atualizei aqui, em 24 horas a gente já teve quase 500 óbitos, e está sendo nossa média diária, mais ou menos, né? Esse número de óbitos. A gente conta já com mais de 5 milhões de mortes no total. E é um número que assusta, porque de vez diminuir e achatar um pouco essa curva, a gente tem
uma letalidade aí sempre um pouco maior. Quando começou a surgir os casos aqui no Brasil, a gente tinha uma letalidade do vírus em torno de 2%. Hoje, ali, pela PPM, já está em 6,8%, né? Então, os números, infelizmente, acabam sendo crescentes e é mais um motivo para a gente não flexibilizar e conscientizar mais gente da importância do isolamento, da importância de se cuidar, de se prevenir, e agora acaba sendo uma medida que a gente tem que pensar numa forma coletiva, né? Quando eu estou me resguardando, eu estou resguardando a todo mundo. Então, Sim. não adianta eu pensar de uma forma individual, porque eu não tenho nada, eu posso confraternizar, eu posso sair, eu posso caminhar, eu posso correr na praia. Não, gente, a gente precisa pensar de uma forma coletiva, ter um pouquinho mais de empatia em relação a isso, né? Porque quando esses números começar a aparecer de uma forma mais próximas para a gente, esses números começam a chocar mais, né? Então, Sim, com é certeza. importante a gente falar sobre dados, é importante a gente acompanhar essa relação de dados. Hoje, pelo que eu estava acompanhando no jornal, a gente tem algumas notícias bem tristes. Um hospital do Rio de Janeiro, ele não tinha mais capacidade no frigorífico para guardar corpo, né? Então, os Olha pacientes só. estavam, tipo, empilhados em macas, porque eles fizeram uma locação de um frigorífico maior, de um respirador maior, e não tem capacidade para suportar o tanto de paciente que tem vindo a óbito. Então, a gente começa aí a ver o quanto isso é preocupante, né? Essa semana também a gente teve casos de pacientes que foi a óbito em casa, em São Paulo. A gente vê alguns colapsos também de sistema de saúde, por exemplo, em lugares mais precários como a Amazônia, a Acre, que já estão entrando em colapso, que já não tem mais recurso, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro agora também teve que abrir hospital de emergência e abriu com menos leito do que o necessário. Então, é uma questão de prioridade em todas Aham. essas coisas. É importante a gente se manter informado em relação a tudo isso. Em segundo, a gente pode falar da China, né, que já se recuperou em termos dessa pandemia. A China ela teve aí no total de 68 mil casos, perdão, confirmados, e teve 4.512 mortes no total. Então, o nosso, se comparado aí com o Brasil, a gente já passou um A gente pouquinho do já número da passou. China. Hoje, eles não têm mais dado de óbitos no país pela doença, e pelo que eu li hoje também, eles não têm mais nenhum paciente internado com a doença. Então, aos poucos, eles já estão voltando à sua vida normal, né, saindo da quarentena, claro que sempre com respaldo, porque a gente Sim, não claro. pode dizer que o vírus parou de circular ali, mas é uma conquista, né, dizer que eles já estão mais tranquilos em relação a gente. Sim, e vamos A gente fala, fazer, só vou fazer um parêntese aí, vamos lembrar que isso aconteceu depois de quase 5 meses que a China ficou em quarentena, em lockdown. sim, Então a gente está caminhando exato, aí para o nosso segundo mês, né? Então, assim, não adianta sim, querer sair agora, querer ir passear porque é feriado, porque se a China, que é a China, só conseguiu depois de 4 meses, quase 5 meses, voltar ao normal e ainda assim aos poucos, a gente não tá nem perto desse tempo ainda, a gente está na metade desse período. Então a gente tem que ter sim, essa consciência de coletivo, que nem você disse, e ficar em casa e manter a quarentena, o isolamento, o máximo que for possível, né? exatamente. Legal. E aí é uma Pode medida continuar. também que a gente tem que avaliar, é que a China teve que entrar em lockdown total, né? Teve alguns casos de pessoas que tinham que se isolar em casa mesmo, usar EPIs, que são equipamentos de proteção dentro de casa, por ter um convívio com uma pessoa supostamente infectada. Então a gente não chegou nesse nível ainda, mas se a gente continuar caminhando sem entender a realidade, priorizar o quanto é importante esse isolamento, a gente caminha também a passos largos para chegar a um lockdown, né? Aham, sim, com certeza. A gente está caminhando aí para o final da nossa live. Eu vou então fazer aqui as últimas perguntas que mandaram na live, para não ficar sem respostas, né? Tá ótimo. Perguntaram assim: eu uso óculos e preciso fazer a limpeza de quanto em quanto tempo, no caso do óculos, né? Então, essa
A gente tem que entender que o óculos, para quem usa óculos, gente, acaba sendo até uma coisa bacana, acaba sendo uma medida de barreira protetiva para a gente que utiliza óculos. Então, assim, o que eu recomendo é que, às vezes, a gente tem mania de ajustar o óculos no rosto e tal, e às vezes acaba tocando na lente. Se tiver esse contato, é bacana você ir lá e higienizar, lavar a lente do óculos com água e sabão e colocar o óculos novamente. Se não tem esse contato, ou então a gente pode priorizar aí também a lavagem quando você for trocar de máscara. Se você trabalha, trocou a máscara a cada 2 horas, a gente pode fazer a asepsia do óculos também. É bacana isso. Eu vi que tem uma outra pergunta também sobre embaçamento do óculos, né, gente? Ainda não descobri a facilidade de usar máscara e não embaçar o óculos. Eu sofro com isso também. É uma coisa que é errada, a gente cruzar o elástico, assim, aqui no óculos. O que acontece? No começo, a gente colocava a máscara e cruzava o elástico na hora de passar na orelha. O que acontece? Sobra uma folguinha aqui na bochecha e aí não embaça o óculos. Mas isso é uma forma errada de utilizar a máscara que a gente está dando permissão, a gente está dando porta de entrada para contaminação. Então, isso não pode fazer. O que adianta, pelo menos para mim, que eu estou tentando aprimorar, é você colocar bem a máscara aqui no nariz e usar o óculos um pouquinho mais para baixo. Que aí fica um espaço, o ar passa e não fica embaçado. Eu vi uma técnica também que você pode passar sabão no óculos, você higieniza o sabão e passa sabão seco e não causa embaçamento da lente. Eu não testei ainda, não sei dizer como funciona, mas é um dilema mesmo usar Verdade, óculos e máscara. verdade. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Quem mora em república e divide a máquina de lavar, pode haver contaminação caso uma das pessoas tenha a doença? Acho que é no sentido da pessoa colocou a roupa dela, a máscara dela. Uhum. A máscara não, porque lembrando que a máscara é para lavar separadamente, gente. Mas Isso falando mesmo. da roupa, se a pessoa que é da república pôs a roupa que talvez esteja contaminada, a próxima pessoa a usar a máquina pode estar contaminada também, pode se contaminar ou não? Eu acredito que não, porque como a máquina tem vários ciclos de lavagem, então ali provavelmente quando fizer o enxágue da máquina, a máquina já vai estar ok. O ideal, gente, é quando a gente, por exemplo, sai para a rua e quando a gente vai trabalhar, ou quando a gente vai no mercado, a gente fazer a segregação dessa roupa que vai lavar. Vamos supor, você mora numa república, vai você e um amigo ao mercado, ou um vai no mercado e na farmácia. Quando vocês voltarem, essa roupa pode ser lavada junta, mas é importante a gente segregar essa roupa das roupas que a gente utiliza em casa. Se eu não estou saindo, é importante a gente segregar essa lavagem para não ter uma contaminação. E tem alguns estudos também que falam que o vírus ele pode permanecer ali entre as linhas do tecido e tal. Então, como a gente não tem um estudo comprovado em relação a isso, a orientação é que essas roupas sejam lavadas separadamente. Ah, legal. Então eu vou sair, eu uso uma roupa, volto, Sim, uso outra roupa para poder ficar em casa, eu troco de roupa. exato. Ah, Então, o legal, ideal também é sempre, por exemplo, você saiu, utilizou uma roupa. Você volta, você toma banho, faz a sua higiene e coloca aquela roupa que você saiu para lavar. legal. Vamos aqui então para o que eu acho que vai ser a última pergunta. Vamos lá. Sempre higienizamos as mãos, mas se nossos braços ou outra parte do corpo entrar em contato com superfície contaminada, qual que é o risco que isso pode causar? Eu acho que aqui entra muito a situação de quem ainda precisa entrar num ônibus ou num carro do Uber, que seja. Às vezes a pessoa espirrou no banco, vamos supor. Aí você sentou ou pôs o braço, mas você está com a mão ali intacta. Aí você depois lavou a mão, os braços, só que parte do seu corpo pode ser que esteja contaminada. Então, qual que é o risco dessa contaminação ser trazida para dentro de casa e quais seriam talvez as recomendações para evitar que isso aconteça? Então, infelizmente, em relação a isso, a gente não tem muito como fazer essa barreira da contaminação, né? O que acontece é que a gente estipula a lavagem e a asepsia das mãos, por quê, gente? O vírus, ele não ultrapassa a minha pele. Se eu encostar em uma superfície contaminada, eu não vou estar me contaminando porque o vírus vai estar aqui no meu braço. O grande problema que a gente precisa entender é se que me contaminei aqui, passei a mão no braço, levei a mão nos olhos, na boca ou no nariz, tá bom? Porque o vírus é um vírus de trato respiratório. Então, ele se aloja no nosso trato respiratório. A gente precisa ter contato com mucosa para a gente poder ter a contaminação. Então, ou seja, nosso braço pode estar exposto, a gente pode correr o risco de contaminação, mas você não vai levar o braço no olho, o braço na boca, essas coisas do tipo. Então, o que a gente estipula é que a higienização seja feita nas mãos, porque é o que a gente manipula ou encosta
no rosto algumas vezes. Mas pode ocorrer essa contaminação sim, e é por isso que a gente fala que sempre que chega na rua ou de algum lugar, a gente faça a higienização completa, que na verdade aí seria o banho, né? Sempre que a gente chegar de algum lugar, que a gente teve contato público, foi no mercado, na farmácia, teve que ir no hospital, pegou um ônibus, entrou no Uber, chegou em casa, é banho, tá? Então, coloca a roupa para lavar e é banho. E evitar, né? Se tiver contato de coçar o olho com o braço, alguma coisa do tipo, evitar também, porque você pode estar se contaminando aí. Entendi. Pessoal, não sei vocês, mas eu aprendi bastante coisa hoje que eu não sabia. Por exemplo, essa de tomar banho sempre que voltar para casa era algo que a gente não tava fazendo aqui. E é algo que vai Aí, ó. precisar ser feito agora, né? Porque saiu na rua tem que voltar a Sim, higienizar tudo, não só as mãos, né? tem uma Pelo dúvida. visto. Legal. Exatamente. E aí tem mais uma pergunta aqui só para fechar. Uhum. Não sei exatamente qual que é o contexto, mas tá assim, às vezes lavo, acho que é a máscara também, lavo a máscara no banho. Querendo ou não, a Já pessoa vai estar coloquei. lavando com sabão, né, e água, então talvez resolva. Sim. O que você acha? Sim, se você. O ideal não é lavar no banho, né? Porque a gente tem que deixar a máscara, se for lavar com água e Ah, sabão, a verdade. máscara precisa ficar de molho, tá? Então, não é ideal. Então, pode descartar esse hábito Então, aí, que não é descarta aí, bacana. pessoal. A máscara tem que ficar sozinha de molho ali no sabão, Isso, né? exato. Bom, acho que terminaram as perguntas, então. Vamos ver aqui se a gente não deixou nada pendente para passar para eles. Acho que era isso, né? Bom, pessoal, a gente vai finalizar aqui então por hoje. Lembrando que a gente tem mais 3 lives nessa série, tá? Então a gente separou os assuntos para também poder estar respondendo várias perguntas de vocês. Então tem outros assuntos, outros tópicos que a gente vai abordar nas próximas lives. Então visita lá o nosso post no feed, que lá tem a data e horário das próximas 3 lives e também o assunto que a gente vai tratar nessas lives para explicar para vocês e já preparem aí suas perguntas com relação a esses assuntos. Se faltou alguma pergunta a ser respondida, eu tentei abordar todas, mas se faltou, manda para a gente em DM ou no comentário do post da nossa série, que a gente vai estar respondendo vocês o que faltou aqui, tá bom? E se mantenham aí antenados para não perder nossas próximas lives, que vão ter muito mais conteúdo bacana para vocês e de qualidade, tá bom? Então, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Brenda, pelo seu tempo aí, pelas informações muito interessantes que você trouxe pra gente. E é isso aí. Você quer dar algum outro recado final pra gente finalizar? Acho que o recado é esse mesmo. Eles podem ir mandando as perguntas, a gente vai fazendo. Igual a gente fez agora, a gente tinha recebido umas perguntas antes, então a gente já selecionou para responder, que era pertinente à pauta que a gente já tinha da live de hoje. Então, esse é o bacana, a gente já se prepara, já pode trazer algumas informações novas para vocês. Então, quem ficou aí sem resposta, pode mandar lá no direct, ou então eu vou respondendo para o Rafa, a gente vai publicando lá no Insta dele em relação às dúvidas. É, como é tudo novo, surge bastante. Dificuldade de como lidar com isso. Nem tudo a gente sabe ainda, muita coisa está sendo estudada, mas conforme a gente vai tendo informações novas, a gente vai passando para você. Isso aqui é o bacana, a gente poder compartilhar de uma forma didática tudo que está acontecendo, como a gente pode se cuidar em relação a isso. Rafa, te agradeço muito a oportunidade, a gente tem mais 3 lives aí. Espero que a galera continue acompanhando a gente. Foi muito bacana. Obrigada mesmo. É Obrigada a quem isso aí. acompanhou também. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.